Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês todos os livros que eu li em junho. Três deles eu já falei no último vlog aqui do canal, que foi Acompanhe uma Semana Comigo, mas eu resolvi trazer um compilado de todos, porque eu tô gostando de fazer esses vídeos mensais, e eu acho que tem dois deles aqui que eu não falei em nenhum vídeo, mas que um deles é com certeza meu favorito do ano. Então não podia deixar de falar dele aqui também. Eu tô gravando aqui de noite, então ignorem essa iluminação. Até esse microfone que eu não tô usando o outro, né? É novo que eu já comentei com vocês. Mas é o que temos e eu não quero deixar de postar logo, porque já estamos já na metade de julho. Inclusive, semana passada foi meu aniversário e eu pintei meu cabelo. Não sei se vocês repararam. Mas eu queria muito continuar postando, então eu vou gravar hoje mesmo, que é um dia que não tem ninguém em casa e eu consigo fazer com mais calma. Então, não queria, tipo, deixar pra encontrar o momento perfeito, sabe? Que às vezes eu fico muito obcecada com isso e acaba que eu nunca gravo. Ou então fica super atrasado. Então, deixando esses obstáculos pra trás, vamos começar ao que importa, que é os livros de junho. E o primeiro finalizado de junho foi o favorito, com certeza, acho que ele vai estar no mínimo no top 3 favoritos do ano, que foi O Invencível Verão de Liliana, da Cristina Rivera Garza, publicado pela Autêntica Contemporânea. Ele é um livro de memórias e uma autobiografia. E aqui a Cristina vai contar a história da irmã dela, da irmã mais nova dela, que foi assassinada pelo ex-namorado em 1980, mais ou menos, lá no México, né? Elas são do México. Eu tô gravando esse vídeo no dia 13 de julho. Provavelmente eu vou publicar aí na quarta ou na quinta-feira. E essa semana vai fazer, né, 36 anos que a Liliana foi assassinada, que foi no dia 16 de julho de 1990. Na época não existia o conceito de feminicídio, né, o termo feminicídio. Então, na época, o caso dela foi arquivado por falta de provas. Ninguém sabia, nem tinha provas o suficiente para poder confirmar que foi o ex-namorado dela que a assassinou, mas enfim, todo mundo sabia, né, dos familiares e dos amigos. E aqui a Cristina revisita esse caso, né, depois de 30 anos vivendo esse luto, vivendo uma perda que ficou por debaixo dos panos pela justiça, né? O caso foi arquivado sem resposta, o assassino ficou solto por todos esses anos. E quando a Cristina resolveu voltar para o México, né, e enfrentar, entre muitas aspas, esse luto dela, ela encontrou também mais burocracia e mais processos que ela deveria passar para poder tentar reaver esse caso, né? Justamente por esse novo termo, né, do feminicídio vindo à tona. Então, esse livro, se eu não me engano, ele é de 2022 e ele ganhou o Pulitzer de 2024 na categoria de memórias e autobiografia. E aqui, como é a própria Cristina, né, a irmã mais velha da Lily, que é assim que eles chamam ela, né, esse apelido, a gente sente muita a dor dessa pessoa que perdeu uma irmã, perdeu um ente querido tão jovem, né? A Liliana morreu com 20 anos e era uma pessoa, né, aparentemente aqui que a Cristina conta, e eu me senti até um pouco íntima assim dela, porque aqui a gente lê muitas cartas que a própria Liliana escreve para as outras pessoas, para ela mesma. Então ela tem essa questão de anotar os seus próprios pensamentos, de escrever cartas para si mesma, de sempre estar ali com um papel e uma caneta na mão. E isso foi importantíssimo para juntar algumas peças que na época a Cristina não tinha, né, e não sabia do que a Lily estava passando, tanto na mão desse ex-namorado quanto na vida mesmo, em questões pessoais, que às vezes a gente não conta nem pro nosso irmão, né? Então aqui a gente tem esse retrato da Cristina contando como ela conheceu de novo a Lily através desses outros aspectos que ela não conhecia, né? A gente tem também depoimentos de alguns amigos dela, a gente tem os depoimentos da família no final que, nossa, eu chorei muito. O final é a pior parte, assim, que é quando chega de fato ao dia do acontecimento, né? Ela cria uma narrativa, assim, uma cronologia da vida da Lily, desde que ela era adolescentes, assim, e juntando peças de quando ela foi pra faculdade, algumas cartas no meio do caminho, alguns amores ali no meio do caminho também. E o final é quando acontece mesmo o ato, né? Quando ela é assassinada e tem algumas cartas e depoimentos dessas pessoas próximas que deixa tudo muito bonito. É um livro muito emocionante, um livro muito triste, assim, porque você vê que a Lily era uma mulher que tinha um futuro brilhante. Ela cursava arquitetura e você via a dedicação, todos os amigos dela falavam isso, que ela era espetacular.
em todos os sentidos, assim, no sentido de amizade, ser essa pessoa fiel, ser essa pessoa leal, companheira, dedicada aos estudos, ao trabalho. Então é horrível pensar que ela perdeu isso tudo por causa de um idiota, por causa de um cara que não conseguia se ver sem ela. E aí a gente entende o quanto essas pessoas, né, não só a Lily, que infelizmente foi a assassinada, mas também de toda a família, de todos os amigos que estavam em volta dela, que ficam com esse luto e com essa dor pro resto da vida. Quantas mulheres sofrem isso o tempo todo no Brasil? Milhares e milhares, todo dia alguém é vítima de violência, alguma mulher é vítima de violência. E depois eu vou falar sobre outro tópico também LGBT, mas tipo pensar que as pessoas são tão frustradas a ponto de violentar outras, né? Por causa de ciúme, por causa de doença, por causa de... Não é doença, mas tipo, por causa de problemas que são só seus. E aí eles vão e fazem isso com outras pessoas. E é horrível, assim. Mas o livro em si é muito bonito. É lindo ver a cumplicidade que a Lily tinha com todas essas pessoas ao redor dela. Ver também a importância de registrar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de alguma forma. Aqui a Lily escrevia cartas e anotações, mas também alguma forma da gente sempre estar conectado com você mesmo, né? Ela, em alguns momentos aqui, fala muito sobre como ela se sentia, se questionando se ela deveria ficar sozinha, deveria se relacionar com outras pessoas, e vem muito dessa insegurança que esse cara fez com ela também, né? Então, eu não tenho nem o que falar. É lindo, esse livro eu amei, e eu quero muito ler o outro livro que tem aqui publicado da Cristina no Brasil, que é a Autobiografia do Algodão. Mas eu fiquei maluca com esse livro. Eu fiquei, sei lá, preciso que todo mundo leia, porque ele é incrível. Ele é triste, mas ele é incrível. E eu queria ler um trechinho aqui dele também, porque eu marquei muito ele. E tem umas falas lindas, assim, não só da Cristina, né, falando sobre a própria irmã, mas também momentos que a gente pega para refletir sobre essa questão mesmo de relacionamentos e sobre as violências que nós mulheres somos propícias a enfrentar todos os dias, em qualquer circunstância, né? Ó, eu peguei uma aqui que eu lembro até que eu tirei uma foto na época, porque eu gostei muito. E aqui ela fala sobre o luto. É possível ser feliz quando se vive de luto? A questão, que não é nova, surge repetidamente durante aquela eternidade que é ao desalento. Fala-se muito sobre culpa, mas não o suficiente da vergonha. A culpa do sobrevivente pode atrair uma suspeita talvez saudável, até mesmo uma hesitação razoável, sobre prazer, gosto e companheirismo. A vergonha é uma porta fechada e cimentada. Poucas atividades exigem mais energia, tanto atenção aos menores detalhes quanto odiar a si mesmo. É uma tarefa milimétrica, cansativa, de entrega total. Nos primeiros anos da sua ausência, quando os anos se acumulavam um sobre o outro e ainda não era possível sequer pronunciar seu nome, foi fundamental proibir-se qualquer atividade que pudesse interromper a dança da vergonha e da dor. Uma cerimônia repetida muitas vezes, algo religioso talvez. Nunca uma decisão consciente, mas é brutal. Agora, ao entrarmos no restaurante, quando estamos à mesa e a comida começa a chegar, aquele velho sentimento volta. Tenho o direito de provar esse queijo fresco, essa flor de abóbora, esse molho verde, esse molho de chile seco? Será que posso realmente me deliciar com esse macarrão, esse polvo assado, uma água mineral muito fria? A comida, como antes, se espalha por minha boca e fica presa na garganta. Mas ao contrário de 29 anos atrás, aprendi a mastigar bem cada mordida. E, entre as conversas, consegui disciplinar a mandíbula, a faringe, o esôfago. Agora sei esperar que o suco gástrico decomponha os alimentos aos poucos, por completo, até formar o quimo. Agora eu arroto discretamente. Isso é comer. Isso é tomar a decisão de continuar procurando por você. Então, o livro se segue dessa forma, sabe? Ele tem esse ar um pouco poético e muito significativo da escrita da própria Cristina, né? Mas também traz um soco no estômago, literalmente, sobre o tópico que é o feminicídio, o tópico que é perder alguém que você ama por causa de outra pessoa. E aqui ela fala repetidamente sobre isso, né? Sobre as mulheres sendo assassinadas
E eu tô tentando achar um outro aqui, porque eu não sou muito boa de marcações, mas eu tentei, tipo, fazer umas coisas de cores aqui, mas eu nem anotei o que cada cor representava, né? E aqui também a Cristina, ela tenta realmente montar essa cronologia a partir dessas cartas e dessas correspondências que a Liliana fazia com os seus amigos e com a sua família, né? Então tem vários pontos aqui que ela fala, então foi nesse dia que a Lili e o cara lá, que eu não vou nem citar o nome, terminaram. Porque foi nesse dia aqui que eles se encontraram e fizeram isso. Então ela tenta montar essa ordem das coisas para entender aonde foi que ela errou, no sentido de que ela poderia ter ajudado de alguma forma a irmã dela, se proteger dele de alguma forma, mesmo sabendo que isso não poderia acontecer de fato, né, infelizmente. E também para poder ajudar a polícia ali a investigar de fato a situação e confirmar que quem fez isso, né, quem matou a Liliana foi esse ex-namorado dela. Achei o trecho que fala sobre feminicídio, que na hora eu, tipo, me engasguei de nervoso, né? Porque é horrível pensar isso daqui. Aqui os pais da Cristina, né, e ela foram visitar o túmulo da Lily, e ela tá comentando sobre como os pais dela também lidam com essa situação, né, de perder a filha mais nova. Esse capítulo é o capítulo 4 de outubro, na página 38, que fala sobre, né, feminicídio. E aqui ela tá falando do pai dela. Eu vou ler o parágrafo todo, mesmo ele sendo grande. Meu pai se aposta da enxada e, aos 84 anos, se empenha em remover cuidadosamente todas as ervas daninhas, curvando-se para arrancar a grama teimosa ou desfazer os torrões com as mãos quando nada mais parece funcionar. Bufa, faz uma pausa, transpira muito e, quando se agacha no chão e chora discretamente, sempre em silêncio, me pergunto quantas vezes por dia ele se lembra de Liliana, da quantidade de dinheiro que lhe exigiram na Procuradoria quase 3 décadas atrás para continuar com a investigação do feminicídio de Liliana, a quantia de praxe. Quantas vezes por dia ou por ano ele se culpa por não ter tido dinheiro suficiente? Quantas vezes ressoam em seus ouvidos as palavras vulgares, as palavras grosseiras, as palavras de férias de mandíbula aberta com que os delegados e agentes se referiram ao corpo de Liliana, a vida de Liliana, a morte de Liliana? Quantas vezes por dia ele murmura a palavra justiça? Quando não tem linguagem, você fica mais indefeso que nunca. Quem, naquele verão de 1990, ia poder dizer de cabeça erguida, com a força proporcionada pela convicção de que é certo e do que é verdadeiro, que não era culpa dela, nem de onde ela estava ou de como se vestia? Quem, num mundo onde não existia a palavra feminicídio, as palavras terrorismo de parceiro, poderia dizer que agora digo sem a menor dúvida: a única diferença entre minha irmã e eu é que eu nunca topei com um assassino? A única diferença entre ela e você. Pois é. Então, é isso. Esse foi o meu favorito do ano, apesar desse tema. Eu não me importo de ler coisas pesadas, assim, eu acho que é um gênero, um estilo, nem sei, que eu gosto muito, e esse aqui não ia ser diferente. E também, enfim, a escrita é perfeita, eu amei muito. O segundo livro que eu li em junho foi A Terra Dá, A Terra Quer, do Antônio Bispo. Eu li também para o Clube da Bruna, esse livro também foi para o Clube da Bruna, mas eu já estava de olho nele há muito tempo. Acho que a Bárbara Bonângelo falou em algum vídeo do ano passado, e só foi mais uma oportunidade para eu comprar e falar dele. E A Terra Dá e A Terra Quer, do Antônio Bispo, foi leitura do Clube da Bruna, no mês de maio, se eu não me engano. E eu amei. É um livro que foi publicado pela editora Ubu. Eu não conhecia o Nego Bispo. Tipo assim, eu já tinha ouvido falar desse nome, mas não o suficiente pra ir atrás e ler alguma coisa sobre ele. Mas ele é um homem de grande influência indígena e também acadêmica e de criação de conceitos. Inclusive, um conceito que tem aqui, que foi ele que popularizou, foi o contracolonialismo, né, a contracolonização. E aqui o Nego Bispo ele vai contrapor essa vida quilombola com a vida colonialista, né, a vida na cidade, a vida capitalista. Então ele vai relacionar muito essa vida quilombola com a natureza, com a vida comunitária, humanizada, humanista, né, e
a nossa relação com a natureza, com a comida, com a arte, com os estudos e o quanto, né, a sociedade colonialista nos obriga a seguir um outro jeito que, né, considera o certo, mas que para ele é uma outra realidade. E aqui ele fala muito, né, de quando ele veio também para o Rio de Janeiro, porque ele é do Piauí, se não me engano. E aí quando ele veio para o Rio de Janeiro e foi para São Cristóvão, que eu achei muito engraçado porque eu estava lendo em São Cristóvão no meu trabalho, e eu fiquei tipo lendo São Cristóvão e assim, São Cristóvão Mentions. Mas enfim, aí ele fala sobre essa disparidade mesmo entre o que a gente acha que é o certo e o que eles já vivem numa realidade antes de ser colonizado, porque ele não acredita que o povo quilombola foi colonizado de alguma forma. Eles têm todas as vivências deles, o jeito de se comunicar, o jeito de agir em sociedade é muito diferente da gente. E do que a gente necessita não necessariamente é uma necessidade. Dessa palavra mesmo, necessidade, é que ele brinca muito sobre termos e explora a ligação entre duas palavras para criar um novo conceito. Inclusive essa palavra, né, contra a colonização também. Então, ele fala muito dessa questão da ancestralidade, sobre essa vida em conjunto com outras sem precisar dar nada em troca, sobre essa relação de várias coisas, tipo, da vida acadêmica, o que é esse academicismo, o que é a arte, se a arte a gente tem que pagar para ir num teatro, que, sabe, sobre essas questões de oralidade. E eu gostei muito, me fez refletir sobre várias coisas de consumo e sobre a ideia de compra, sobre a ideia de comida. Ele fala muito aqui sobre essa troca que ele tem com as pessoas, né, com os quilombolas. Então achei muito interessante. Teve uma coisinha assim que, tipo, parece que algumas frases ficam meio soltas. Apesar de falar de um tema central, eu sinto que algumas frases, alguns parágrafos são soltos. Foi meio estranho, assim, de ler, mas foi perfeito, assim, a leitura. Eu gostei muito. Marquei bastante coisa. É um livro que, para você ler e pensar e depois revisitar e ler de novo, porque tem pautas importantíssimas aqui que eu sinto que as pessoas não falam o suficiente, principalmente pra gente que vive, né, nessa sociedade capitalista e em como a gente age pelo coletivo, né? Então isso aqui vai trabalhar muito sobre isso. Gostei muito. E aí, outro livro que eu li pelo e-book, né? Eu li pelo Kindle Unlimited, foi O Cair da Última Asa, da Gabriele Santuso. Eu já falei sobre ele e os próximos livros também no outro vlog do Uma Semana Comigo, mas eu vou falar aqui de novo. E aqui é um conto, né, de uma fantasia gay que tem dois personagens principais. Eu não vou saber pronunciar o nome direito, tá, gente? Mas é o Yazan e o Talos. O destino do Yazan era ingressar nesse exército do Cair da Última Asa, e o Talos não podia porque ele não tinha asas. Eles voam, eles têm alguns poderes assim. Não sei se tem poderes, agora eu não lembro. Mas tem algumas coisas de misticismo e as pessoas do exército, eles têm essas asas, né? O Cair da Última Asa. E eles se juntam pra se tornar guerreiros deixa eu ler aqui. Gromha. Enfim, não sei como que se pronuncia, mas... E aí, só que, tipo, eles vão ter que se separar e tal, e eles ficam, tipo, não, eu não quero ir sem você. E aí o Talos vai lá e eles encontram um cara que faz uma magia e eles se conectam e ficam juntos, as almas ficam ligadas. Então, se um acontecer alguma coisa com o outro, vai acontecer com o outro, e eles ficam juntinhos. E aí eles vão pro exército e acaba que o Talos é muito foda. Mas eu não vou falar mais nada porque esse conto é muito curto, ele tem tipo 74 páginas. Então só saibam que eles vão para esse exército e eles vão ficar muito fortes e poderosos. E o Yazan, ele é um prometido para salvar esse reino que está nas mãos de um ditador. Então tem toda essa pressão também para saber se ele vai conseguir fazer o que tem que ser feito, mas o Talos vai estar lá para ajudar ele, e aí eles vão, e aí vai acontecer um babado lá que eu não vou contar. Mas leiam, tá no Kindle Unlimited e aproveitem. Vai sair um novo livro da Gabi, não sei quando, mas acompanhem a diva nas redes sociais, porque ela posta, participem do clube dela também, o Notas, que eu também entrei. Leiam a diva e leiam autores independentes, tá? Obrigada. E aí, como eu também já falei no outro vídeo, mas nunca é demais falar sobre esse livro, eu li Mau Hábito, da Alana S. Porteiro, do selo Amarcord, da editora Record. Eu amei. Eu amei esse livro. Também é outro livro triste. Também é outro livro que fala sobre essa vivência sofrida de uma mulher. Mas aqui a gente tá
acompanhando a trajetória dessa mulher que a gente não tem nome, né, dessa personagem, que tá vivendo num corpo que não a pertence, né? Ela desde nova, desde criança mesmo, né? Ali a gente acompanha o comecinho da infância, pré-adolescência ali dela. Ela já entende que ela é uma mulher. E a gente vai acompanhar mesmo essa trajetória e torcer muito para que ela realmente viva essa verdade dela, mas é difícil e aqui ela conta como é sofrido ter essa consciência, mas não poder se expressar da forma como ela gostaria por causa de todos os percalços da sociedade, né? Ali ela tá vivendo nos anos 80, mais ou menos, da Espanha, pós-guerra civil, se eu não me engano. Não é um livro autobiográfico, tá? Mas a autora também é uma mulher trans, que também é da Espanha. Então acredito que tem algumas relações com a vida dela que ela coloca aqui. A autora também estuda, que tem no cantinho, né? Na orelha, que ela é medievalista de formação e fala sobre dramaturgia, teatro, sobre história clássica. Então tem um pouco disso também aqui no livro. Então por isso que eu acredito que tem algum envolvimento também da história da própria autora nesse livro aqui, mas não é certo, tipo assim, não é um livro de memórias nem nada disso, é uma ficção. Mas aqui, né, então tem esse processo, né, dessa descoberta e desse momento ali da sociedade que ela não consegue realmente colocar para fora quem ela é. Então a gente acompanha essa infância, essa adolescência um pouco sofrida, meio introspectiva, né? E eu acho legal nessa parte da adolescência que ela encontra um menino, né, o Jay, que eles começam a se relacionar e chega no ponto que eles vão ter relações, né, sexuais e ela decide contar pra ele. Então ele é essa primeira pessoa que ela conta que ela é uma mulher e que ela gostaria de ser vista dessa forma, mas ainda é muito difícil, que inclusive ela não tem nem nome. E aí ele chama, né, o Jay chama ela de sempre, que foi muito fofo porque ele era americano e ele não falava direito espanhol, mas ele tava ali tentando dar todo o apoio pra ela. Eles vão em um bairro próximo também que é mais voltado pra comunidade LGBT, então é uma parte muito fofa que depois, obviamente, acaba com tudo. Esse livro tem muitos altos e baixos, então quando você acha que ele tá chegando numa coisa de felicidade, uma página depois ele te derruba e você chora e você fica triste e você, tipo, fala, meu Deus, quando que ela vai ser feliz? Então é um livro que você torce muito por essa personagem, é um livro que você se envolve muito, a escrita da Lana é muito intensa, assim, ela te provoca e ela te deixa imerso, então, tipo, quando ela tá sofrendo mesmo e eu sofri muito com ela, mas quando ela tá feliz, você também fica muito feliz, né, porque você torceu tanto pra que isso acontecesse, sabe, então é um livro muito bonito porque tem esses percalços e você tá sempre ali torcendo pra essa personagem, mas ao mesmo tempo ai, fica o tempo todo assim, meu Deus, eu só espero que ela fique bem. Mas, ai, cara, mas eu gostei muito, assim. Foi um livro que a Brenda me deu de presente do ano passado, de Natal. E também foi o clube presencial que tem aqui no Rio. Então foi legal também ler ele e conversar com outras pessoas sobre ele. E saber que ele tá alcançando também novas bolhas, assim, né? Porque eu acho que é um livro importantíssimo que fala sobre um assunto, né? Sobre mulher trans, sobre vivências trans, de uma forma muito crua e muito real, assim, do quão sofrido é essa vivência. Pra gente também prestar mais atenção nessas pessoas, prestar mais atenção e ser mais delicado com elas, ter mais cuidado com essas pessoas, no sentido de que elas precisam de apoio o tempo todo, né? Aqui a personagem fica muito sozinha, ela não tem com quem conversar sobre isso. Tem, tipo, 3 personagens com quem ela pode dialogar e falar sobre ser verdadeira de quem ela é. E é muito triste você pensar que uma pessoa passa 34 anos da sua vida, que é a idade que ela acaba esse livro, sem ter pessoas muito próximas a ela com quem ela possa desabafar, sabe? Então, no geral, eu amei também, é um dos favoritos do ano, com certeza. Eu acho que esse top 5 aí, 2 deles já estão aqui nesse mês de junho, foi um mês incrível, assim, de leituras. Eu amei que é isso, tipo, é um livro cheio de sentimentos, cheio de angústias, cheio de vida também. Então, é muito bonito e amei muito. Eu também marquei ele pra caralho, eu queria falar um trechinho dele aqui, mas eu não vou saber nunca que trecho eu gostaria de falar. Ó, abri aqui aleatoriamente um trecho e vou ler.
Desde que passei a compreender as coisas e a mim como garota, que precisava aprender a viver em duas realidades porque tinha duas vidas, passei a situar as mulheres que me rodeavam em espaços fantasiosos nos quais nada podia tocá-las, nos quais podia me incluir imaginando histórias tecidas com fios de ouro. Vi Afrodite, Circes, Nímoes e Elaines de Astolá na parada da linha 28, na estação Simancas, do metrô ou na fila da charcutaria do Sr. Lucas. Às vezes, quando minha mão alcançava, tocava o cabelo de algumas daquelas estranhas que se sentavam à minha frente e a de minha mãe no transporte público, e enrolava no meu dedo indicador alguma mecha que escapava delas, como se fizesse um cacho. Esse gesto lacônico me lembrava aquele dos contos, como das nereidas penteando umas às outras, e eu essas mulheres, quando notavam, achava engraçado. Minha mãe vivia se desculpando por isso. Muitas noites eu adormeci enrolando meu próprio cabelo, caso o caminho da vida de ninfa começasse a encaracolar o cabelo no mundo dos sonhos. Então, tem vários trechos também, assim, bem poéticos, que trazem elementos de fora, né, assim, de teatro, de cultura pop, de história clássica, de história grega. Então, é um livro muito bonito, é um livro muito real, um livro que vai te fazer refletir muito também sobre essas vivências LGBTs. E o último livro que eu li foi A Linguagem dos Desastres, da Fabiane Guimarães. Ele foi publicado pelo selo Alfaguara, da Companhia das Letras. Como eu já comentei, eu não gostei muito, achei meio mais ou menos. Ele fala sobre uma Brasília meio distópica que está vivendo muitas secas, muitas queimadas, muitas chuvas, tudo ao mesmo tempo. Tá um caos climático. E a nossa personagem principal, a Catarina, ela vai nascer no meio desse caos. Ela vai nascer no meio de um apagão. E daí já vem um presságio de que a vida dela vai ser meio confusa ali. Ela é uma criança que vive muito solitária porque ninguém mais está tendo filho, né, por causa de todo esse caos, né, climático. Ela vive nessa vida muito sozinha ali, de amigos próximos, né, além da escola. E ela encontra uma carta, né, um baralho de tarô da mãe dela, que era, assim, uma artista plástica que estava tentando se viver, assim, da vida de artista, mas e o pai é um bancário, então tipo tem uma dualidade ali que depois, né, a mãe dela vai se tornar essa mãe, tipo, dona de casa, e o pai, né, vai continuar trabalhando. E aí nessa vida de dona de casa, elas conversam um pouco sobre essa questão mais artística e a filha encontra esse baralho de cartas de tarô e se apaixona assim pela ideia do místico, né, desse misticismo, dessa questão da energia, de presságios, de tentar entender o que está acontecendo e o que acontece com ela também. Até que um dia chega uma outra família vizinha e ela se torna amiga da criança, que é o Augusto, que é um menino muito diferente da Catarina, tem uma vivência assim familiar muito diferente da vivência da Catarina. É um menino que sofre ali muitas violências e muitos abusos da própria mãe, não fisicamente, mas de abandono mesmo emocional, que essa mãe não dá nenhum tipo de apoio para ele. Então ele é uma criança muito independente, né? Uma criança que com 10 anos tem que se virar para fazer comida, para se vestir, para fazer as coisas sozinho. E essa diferença perpassa até eles se tornarem adultos e eles ficam nessa amizade mesmo, disparidade de mentalidade. Aí a Catarina, ela vira taróloga mesmo, né, como profissão, e o Augusto, ele vive assim de bico na rua e tal, não tem muito emprego, não tem muita coisa de educação. Tudo é muito maluco, assim, os bichos são muito loucos, tem inseto pra caralho, tem muita coisa acontecendo. Isso tudo em 160 páginas, tá, gente? Mas, assim, vai jogando informação, assim, meio aleatória. Eu não vou contar o final, mas pode ter algum gatilho de abuso sexual, violência sexual. Então, se você tem esse tipo de gatilho, cuidado ao ler esse livro. Ele é muito curto e por isso que eu terminei, mas eu não tava gostando muito dele, assim. Na verdade, eu não tava me importando um pouco com ele. Tipo assim, não tava meio que foda-se lendo esse livro. Só queria que acabasse pra poder ver se acontecia alguma coisa e no final aconteceu, mas, tipo, não o que eu esperava. E não que isso seja um problema, tá, gente? Eu não ligo de criar expectativas sobre uma coisa. Mas eu acho que eu não gostei do enredo, não gostei da escrita. Apesar de eu querer muito ler o outro livro da Fabiane, o Como se fosse Monstros, como... Não sei. Mas eu quero muito ler outro livro dela, mas esse me desanimou um pouco em questão da escrita pelo uso excessivo, assim, de conectivos. É uma coisa meio formal demais. Aí tem uma narração em terceira pessoa que não me conectava com essa história nem com esses personagens. Diferente de Mau Hábito, que tem essa narração em primeira pessoa, que é tudo tão pessoal e tão íntimo. Nesse eu não tava nem aí. E aí foi meio chato por isso. Enfim, achei tudo muito desconexo.
Esse livro poderia ter sido resumido em um conto, que eu acho que ficaria bem melhor, inclusive. Mas, enfim, foi isso. Esse livro foi o pioral, assim, do mês. O resto eu gostei. Junho sempre é um mês bom de leitura. Ano passado eu lembro que eu também li vários livros bons. Amo. Ai, gente, já ia esquecendo. Vou mostrar pra vocês os livros que eu ganhei de aniversário, né? Como eu falei, foi semana passada. E a minha festa foi sábado agora. E então, ganhei algumas coisinhas. Ainda tem coisa pra chegar, mas não conseguiram trazer pra festa. Então, depois eu mostro em outro vídeo. Mas vou mostrar o que eu ganhei até agora. E algumas dessas leituras vão ser leituras em conjunto que eu vou ter com as pessoas que me deram. Então, vai ser bem legal também nos próximos vídeos, vocês vão ver aí. Deixa eu botar aqui de novo, que eu já tinha terminado de gravar e voltei e lembrei disso. Primeiro livro foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Ele veio com uns cards e um marcador também que tá ali, mas agora eu não vou pegar. Mas é nessa edição muito bonitinha, da Via Leitura. Ela é muito linda e o marcador e um cartão postal também é desse mesmo jeitinho. Tem um prefácio da Micheline Veronchuk, que eu acho que ela é autora do Som do Rugido da Onça. Eu acho. É um clássico brasileiro, né, que eu ainda não li, ou se eu li eu esqueci, porque eu não faço ideia do que se trata. Só me falaram que é de chorar. Então, aqui foi a Amanda Reitz que me deu. A gente vai ler junto e depois eu falo pra vocês como é que foi essa leitura. Ela é bem curta, 110 páginas, vai ser bem tranquilo, mas eu tenho que ver quando é que a gente vai ler junto. O próximo livro foi A Enchente. É um livro de fantasia que tem 5 livros, se eu não me engano. Esse aqui foi o meu amigo Kraus que me deu. Ele é do Michael McDowell. Eu acho que a saga é Blackwater. E aí esse é o número 1, que é A Enchente. Ele é bem pequenininho. E todos eles são assim, eu achei que fosse tipo uma edição de bolso, mas não é. Tipo, ele é desse formato mesmo. Que eu achei muito fofo. Essa capa é belíssima. Ele tem um... Ele é todo texturizado, assim, bem gostosinho. Não faço ideia do que se trata, só sei que é de fantasia. E tem 5 livros, eu acho, nessa saga. Então, tô bem animada, eu gostei bastante, achei muito fofo da parte dele. E quero ler. Outro livro que também vai ser leitura conjunta é Véspera, da Carla Madeira. Só faltava esse para eu ler da Carla, de eu ter também, né? Eu não tinha ele. Então tô bem animada. A Brenda acho que ama, inclusive prefere Véspera do que Natureza da Mordida, por exemplo. Então tô muito ansiosa para ler. Vai ter série esse ano com a Bruna Marquezine, se eu não me engano. Vai ter lançamento de livro novo da Carla Madeira também, já até anunciaram a capa e o nome, que acho que é Até Quando, ou é só quando, não lembro. Mas vai ter livro novo da Carla Madeira esse ano, então obrigada, Luísa, te amo. Luísa é a dona da Sujeira Brownie, que fez os meus bolos, que vocês podem ver lá no Instagram. Vejam meu perfil, se ainda não seguem, sigam. Sigam a Sujeira Brownie também. Tô doida pra ler esse livro, vai ser tudo. E o último livro foi... é até engraçado. Por quê? Ponto, antes de eu mostrar o livro. No clube presencial, né, que eu tenho, que eu fui lá encontrar e falar de mau hábito, o próximo livro vai ser A Cabeça do Santo. E eu tô tipo, gente, quem vai me dar a Cabeça do Santo? Quem vai me dar de presente? Eu preciso deste livro e eu quero ganhar de presente. Só que eu postei no Instagram, nem isso. E aí, mais de uma pessoa ficou tipo, não sei se eu dou porque alguém já vai dar. E ninguém me deu. Mas eu ganhei Oração para Desaparecer. Também da Socorro. Óbvio, eu quero ler. Tipo assim, eu queria ler já tudo da Socorro, né? De todo mundo que fala dela tão bem, né? Dessa altura. Ela tá super, super famosa, super em alta. Mas Cabeça do Santo era pra ser pro clube. E aí eu vou ter que comprar. Mas não tem problema, eu queria muito esse daqui também. E a minha parte de estante de livros nacionais tá imensa. Só aqui foram 3, né? E eu amo. Amei muito, gente. Obrigada. Ainda vai chegar mais livros e eu mostro pra vocês em outro momento, mas por enquanto é isso. Não sei qual vou ler primeiro, não sei o que eu vou fazer. São tantos livros que eu quero ler, tantas coisas que eu quero fazer. Não há milena o suficiente pra fazer tudo que eu quero, mas não tem problema. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei muito, né? Eu sei, mas eu gosto muito de falar sobre os livros e ter esse espaço aqui pra falar só deles, sabe? Sem ser em vlog, enfim. Eu me sinto mais confortável pra falar um monte. Quem quiser ouvir, que ouça.
aí da casa de vocês, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me conta se vocês já leram algum desses livros ou se você tem outros livros para me indicar que tenham essa vibe assim de sofrência que eu amo. Obrigada você que assistiu até aqui. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, faz aí todos os procedimentos e até o próximo vídeo. Beijo!